mais. É Dallas, Socorro. né? A gente, por falar em temporada, né, a gente já está praticamente na véspera, né, da eleição aí nos Estados Unidos. Como é que está a situação aí? Bem acirrada também, né? Eleição quente, ali, eleição quentíssima, disputadíssima. Amanhã é o grande dia, apesar de muita gente já ter votado antecipado. Amanhã é o grande dia, o dia oficial das eleições nos Estados Unidos. Os candidatos aí estão nessa reta final atrás dos votos dos indecisos, mas será que há alguém ainda indeciso nessa eleição tão polarizada dos Estados Unidos? Vamos ver como é que foi o ritmo intenso dos candidatos durante o final de semana. O republicano Donald Trump visitou Michigan, Iowa, Carolina do Norte, Geórgia e Flórida, alguns dos chamados estados decisivos em uma eleição, que não votam historicamente em apenas um partido e possuem um grande número de delegados. O presidente assegurou que votar em Trump é votar no sonho americano e voltou a afirmar que o adversário Joe Biden fecharia a economia para combater o vírus. Tivemos um crescimento como ninguém viu antes neste país ou provavelmente em outro país. 33,1%, e eles dificilmente falam sobre isso. Mas agora eles não ligam, só estão tentando sobreviver. Olhe para eles lá atrás, estão tentando sobreviver. Joe Biden vai fechar a economia e aumentar impostos. Em contraste, o candidato democrata não saiu da Pensilvânia, onde se reuniu com líderes religiosos para mobilizar os eleitores no estado industrial-chave, que foi vencido por Trump em 2016, com uma pequena diferença de votos. Cada dia é uma nova lembrança de tudo que está em jogo, de quão longe o outro lado vai para impedir as pessoas de votar, especialmente aqui na Filadélfia. O presidente Trump está com medo do que vai acontecer aqui na Pensilvânia. Ele sabe que o povo da Pensilvânia pode expressar o que pensa. Se vocês podem opinar, ele não tem chances. Trump tem minimizado a gravidade da pandemia e organizado grandes comícios, apesar do aumento dos casos de Covid-19 no país, que registra 9 milhões de infecções e mais de 231 mil mortos. Uma pesquisa do jornal The New York Times e do Siena College, publicada ontem, mostra que Joe Biden está à frente de Trump na Pensilvânia, no Arizona, na Flórida e em Wisconsin. 4 estados decisivos para escolher quem será o próximo presidente americano. Pois é, ali o Joe Biden está na frente, às vezes uma diferença não tão grande, mas a gente sabe que na eleição americana pode ser surpresa como foi na eleição de 2016. A agenda dos candidatos hoje já pegaram um avião em direção aos novos estados que vão fazer campanha hoje. O democrata Joe Biden faz campanha em 2 estados, faz campanha na Pensilvânia e em Ohio e deve ter aí a participação da cantora Lady Gaga em um dos comícios. A vice-candidata democrata, a Kamala Harris, também faz comício na Pensilvânia, na cidade da Filadélfia, e deve ter a participação aí do cantor John Legend. Donald Trump está uma maratona hoje, vai visitar Carolina do Norte, Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. Mais de 95 milhões de pessoas já votaram antecipadamente nessas eleições. Esse número equivale a 69% de todos os votos na eleição de 2016. A expectativa é que esse vai ser o maior índice de comparecimento eleitoral em mais de um século nos Estados Unidos. O presidente Trump disse que vai acompanhar amanhã a divulgação dos primeiros resultados da Casa Branca e a segurança, inclusive a barreira de proteção, já está sendo reforçada para isso. Eli. Uma eleição muito esperada, não é, Socorro? Vamos aguardar aí esse resultado amanhã. E agora a gente vive uma segunda... Que não vai ser amanhã, né, Li? Vai demorar bastante ainda. Com certeza. Essa apuração mas deles aí... Mas amanhã a gente já vê... demora muito. A gente só tem uma perspectiva do que vai acontecer, né, de fato. Amanhã sim, isso. E, Socorro, a gente já vive aí um segundo confinamento, né, na Europa, algumas com confinamento mais leve, outras não, mas isso mesmo, uma segunda onda, né, de casos de Covid. A Irlanda, né, a minha amada Irlanda, foi o primeiro país, junto com o país de Gales, a decretar confinamento total, né? Isso às 2 semanas. Agora, hoje, começa um confinamento parcial em vários países aqui na Europa. Confinamento, por exemplo, na Alemanha, que Angela Merkel decretou semana passada esse confinamento parcial. Então, a Alemanha fecha bares, restaurantes, cinemas, teatros, mas as escolas continuam
abertas. O confinamento começa hoje também, esse confinamento parcial na Bélgica, que vai durar, na Alemanha dura por 4 semanas, na Bélgica o confinamento vai durar 6 semanas. Cidade de Genebra também fecha bares, restaurantes e lojas não essenciais, mas as livrarias continuam abertas porque são consideradas essenciais na cidade suíça. Aqui na Áustria, o confinamento parcial começa amanhã, inclusive com toque de recolher das 6 da tarde, aliás, das 8 da noite às 6 da tarde. O comércio continua funcionando e as escolas do ensino fundamental também vão continuar funcionando aqui na Áustria. Portugal hoje foi um dia nacional de luto para as vítimas da Covid-19 e na próxima quarta-feira vai começar um confinamento também em Portugal, um confinamento que vai atingir aí por volta de 70% da população, incluindo nas 2 grandes cidades, nas 2 maiores cidades do país, Porto e Lisboa. No Reino Unido, o confinamento parcial, em ordem de ficar em casa, deve começar na próxima quinta-feira. E na Eslováquia, um país aí por volta de 5 milhões de habitantes, o presidente decidiu testar todo mundo, todos os habitantes do país, com mais de 10 anos, vão ser testados para saber se tem o vírus. Os testes começaram nesse final de semana, prosseguem até o próximo final de semana, mas a metade da população acima de 10 anos já foi testada. A taxa de infecção lá está dando 1%. O governo da Eslováquia, ele disse que tinha 2 opções, ou confinamento total ou teste geral. Resolveu optar pela segunda. Socorro, e hoje a gente vive um dia que é dedicado à saudade, né, de lembrar dos nossos entes queridos. Mas aí onde você está, na Áustria, a gente tem inclusive um museu para apreciar esses artigos fúnebres. Conta aí pra gente como é que é isso. Eli, é um museu fúnebre que a gente vê caixões, obituários, coroas, né? Atrai muita gente, Eli. E tem até que a gente vai ver agora na matéria, Eli, não sei se você já ouviu falar, é o caixão econômico, um caixão reutilizável. Você pode usar em vários enterros. Vamos ver como é. Olhar a cara da morte e acompanhar a evolução do luto. Essa é a proposta do primeiro museu fúnebre do mundo, aberto em 1967 em Viena, na Áustria. O museu expõe caixões, mortalhas, coroas e tudo mais relacionado ao tema. Entre as curiosidades está o caixão equipado com um sino para evitar que a pessoa fosse enterrada viva. Outra peça que chama a atenção é o caixão reutilizável criado pelo imperador José II no século XVIII. Com um fundo falso, lançava o defunto na cova e era guardado para outros funerais. A parte mais recente do museu inclui urnas que se decompõem na natureza e uma seção sobre enterros conjuntos de pessoas com seus animais de estimação. O Museu do Funeral funciona no subsolo de uma capela no cemitério central de Viena. 3 milhões de pessoas já foram sepultadas aqui, 1 milhão